E aí, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí à primeira live de 2022, aqui pelo canal da Salid Brasil. Eu só estou esperando o nosso amigo Miguel, intérprete em Libras, chegar por aqui para poder estar chamando ele. E vamos também hoje ter então aí o Wagner Meira da Autoescola São Bernardo, né, lá de Belo Horizonte, né, falando sobre o projeto. E aí, ó, chegou o nosso intérprete. Deixa eu aqui para ficar mais fácil. Vamos ver se deu. Aí, conseguimos. Então vamos aí. Oi, pessoal, né? Bem-vindos aí à primeira live da Salid Brasil, com o retorno da Débora Campos, né? Aí a nossa interlocutora, especialista em inteligência emocional, e que hoje vai convidar o querido Wagner Meira, lá da Autoescola São Bernardo, né? De Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço para todos os mineiros da capital, né? Nossa cidade tão querida, para que tenham um extremo carinho. Lembramos aí que essa lei já atua com comunicação e marketing, e profissionais autônomos, empresas e conglomerados em todo o Brasil, né, desde 2011. E depois vocês acessem também o nosso site, né, que aí vocês podem descobrir tudo o que podemos fazer pelo seu negócio ou empresa, seja qual for o porte, né, e atendemos em todo o Brasil. Sem mais delongas, vou chamar a Débora aqui também, deixa eu ver se ela já solicitou. Hoje a Débora vai convidar o Wagner, né, que vai falar um pouco sobre o projeto dele, Trânsito em Libras, né, que é um projeto que eu pessoalmente conheço há 8 anos e agora ele tem essa grande oportunidade de estar fazendo parte da equipe de divulgação desse lindo projeto que a Débora vai, né, tirar tudo do Wagner hoje, né, saber todas as informações, né, de como começou o Trânsito em Libras, quais são os objetivos, né, eu vou deixar as histórias aí para o Wagner, né. Então, bem-vinda de novo, Débora. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês, imenso. Agradeço muito a participação do Miguel para ajudar a gente nessa tradução, né? Nesse assunto tão importante que é a habilitação de surdos. Então, Sim, vamos ver o que o Wagner tem para passar para a gente de conteúdo, né? vamos ver, né? Vou espremer ele para tirar tudo que eu puder, hein, O gente? Trânsito em Libras já está chegando também, vou autorizar ele aqui. Olá, Aí, turma. entrou. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Estão Wagner. todos me vendo? Me escutando também? Nossa, que prazer imenso, gente, estar aqui com vocês. Delícia, né, É Wagner? Que bom demais. privilégio, Nós hein? conversamos aquela primeira vez, né? Estava ansioso de fazer essa live logo, né? Para ajudar. Somente porque é a primeira live oralizada, né? Primeira Nós live do conversamos. Trânsito em Libras, né? Também para os Primeira live ouvintes. oralizada. Muito legal. E por isso eu quero agradecer especialmente ao Miguel. Um abraço muito grande. Eu quero agradecer demais, imensamente, ele por ele estar abraçando também, né? Participando aqui dessa ideia minha e levando essa comunicação aos surdos do Brasil inteiro. Tudo bem, Miguel? Muito obrigado, viu? De coração. E um abraço também à Débora e ao Pedro também. E ao Caio, que eu não estou esquecendo, que está nos bastidores aí, né, Caio? Muito obrigado. Muito trabalho, né, Caio? Muito trabalho também. Eu vou deixar os dois conversarem agora, né? A Débora e o Wagner conversarem, né? Sobre esse projeto, que é esse Papo Cabeça, né? Iniciado em 2022. E desvendando aí o mundo das autoescolas, abordando esse assunto, né? Que ele é pouco abordado no Brasil ainda. Apesar de a gente ter mais de 11 milhões de surdos, poucos ainda sabem que tem esse direito a tirar a carta de motorista, né? A CNH, a carteira de motorista aí, dependendo do estado, de como chamam, né? É Vou verdade. deixar vocês dois conversando. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, viu, Miguel?
Boa live para vocês. Qualquer coisa, estou aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Um abraço para vocês. O Miguel tem que ficar lá em cima. É isso aí, né, Ele Miguel? é o Posição de principal destaque. aqui de hoje da live, é o Miguel. Porque, afinal de contas, essa live é dedicada a quem? Aos surdos. Aos surdos. Isso mesmo. Vamos lá então, né, minha amiga? Estou me sentindo privilegiada, viu, Wagner, de estar aqui com você, como a gente já disse, né? Como interlocutora da Salide, procurar tirar dúvidas das pessoas em relação a esse assunto. As Para dúvidas mim mais mesmo, comuns, né? isso. Como eu já coloquei nos meus stories para quem me acompanha, para mim foi uma novidade desde que te conheci, né, ano passado, que eu nunca tinha parado para pensar nesse assunto, que as pessoas que têm a deficiência auditiva também têm a possibilidade de serem habilitadas. Sim. Então eu queria perguntar para você, de onde surgiu, se você é uma pessoa que é ouvinte, né? Sim. Como é que surgiu essa sua afinidade, esse seu desejo de ajudar as pessoas com deficiência auditiva a serem habilitadas a dirigir os seus carros? Então, Débora, vamos começar do início, mas eu não vou contar a história toda, vou resumir, né, para não ficar tão longa a live. E também o objetivo principal aqui é pontuar, né, aquelas partes onde que os surdos precisam mais saber como que é para tirar uma habilitação no Brasil. Então, o meu primeiro contato com o surdo, normalmente as pessoas que falam Libras ou têm familiar surdo, né, ou algo do tipo. E no meu caso não foi assim. Eu comecei a trabalhar numa autoescola com 20 anos de idade, 21 anos de idade, comecei a fazer um estágio, trabalhar. O proprietário do Centro de Formação de Condutores na época, ele hoje já falecido, o seu Alcides, ele tinha 2 filhos. Um dos filhos era ouvinte, né? A gente chama as pessoas que escutam, os surdos chamam as pessoas que escutam de ouvinte, tá, pessoal? E ele e o filho tocavam autoescola, eram proprietários, e tinha um dos outros filhos, outro filho dele era surdo, profundo, e ele falava em Libras. Inclusive, ele é um dos primeiros ou o primeiro surdo, se não me engano, tinha carteira no Brasil na década de 50. Para você ter ideia. Década de 50? 50. O pai dele foi lá em Brasília, levou, te ensinou, o pai dele era dono da autoescola, então ensinou ele a dirigir. Então, foi muito bacana essa história dele. E como eu comecei a trabalhar lá, de instrutor, dando aula de legislação, né? Um dos meus primeiros empregos, eu, apaixonado demais por dar aula de direção e legislação, eu via muitos surdos indo na autoescola à procura do Alcide Júnior, que era o filho surdo dele. E eu comecei a ficar encantado, o pessoal conversando com a mão. Como assim conversando com a mão? Até eu sabia que existia surdos, mas eu não conhecia, desconhecia totalmente a Libras. E o irmão dele, o dono da autoescola, ele dava aula para surdos também lá, entendeu? Com as limitações, mas ele dava aula para surdos. E eu interessei muito, entendeu? Aí eu procurei em Belo Horizonte, aqui de onde que eu sou, né? Acabei que eu nem falando, eu sou de Belo Horizonte, meu nome é Wagner, tá? Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Alguns sinais, inclusive, no que eu faço as lives do Trânsito Libra, pode dar uma confusãozinha, né? Regionalizado, né? Aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Aí o Pedro acabou de falar carta. Aqui em Belo Horizonte é carteira de habilitação. Aí em São Paulo é carta, né? Então, na Libras também acontece, às vezes, essa regionalização também de sinais. Mas, enfim, então eu procurei um curso na época básico de Libras, tá? Para eu começar a fazer o módulo 1, módulo 2, módulo 3, na Associação de Surdos em Belo Horizonte. Mas o principal é o contato mesmo que eu tinha com o surdo. Muitas pessoas fazem curso de inglês ou de outro idioma, mas não tem contato com a língua. Isso é fundamental. E eu tinha contato com a língua, com os surdos. Então, eu procurava conversar com eles, e eles são... É muito bacana isso deles, e quando eles percebem que um ouvinte quer realmente aprender a Libras, eles abraçam você de um jeito e começam a te ensinar sem perder paciência, sem zombar de você, entendeu? É muito bom, muito gratificante. E foi passando os anos... Então. Isso. Foi passando os anos, foi passando o tempo, eu fui me aperfeiçoando cada vez mais. Eu tinha um sonho de... Na época eu era funcionário, eu tinha um sonho de ter uma autoescola para mim, porque eu gosto do que eu trabalho, do que eu faço.
E não deixei o surdo de lado, pelo contrário, eu fui só aprofundando cada vez mais dentro da Libras. E desde essa época eu continuei dando aula para surdos, tanto de direção quanto de legislação, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a legislação. Então, aí depois disso, eu montei a minha autoescola com meu sócio Ricardo, que ele abraçou a ideia também. Hoje ele consegue dar aula para surdos também no veículo. Ele não dá aula de legislação, mas ele dá aula de direção muito bem para os surdos também. É quase um irmão para mim, que eu tenho na autoescola. Está há 10 anos junto já. E hoje a gente, graças a Deus, é referência aqui em Belo Horizonte de aula para surdos para habilitação. Vem surdos de Minas Gerais inteiro para cá. Mas nós vamos falar isso ao longo da live. Sim, eu imagino que é um privilégio para você ensinar essas pessoas e elas de saberem que tem alguém, né, ou vocês, uma autoescola especializada em aulas para eles. Claro. Mas agora eu quero saber assim, existe algum processo específico para o surdo tirar essa habilitação? Olha só, o que acontece? Vamos falar um pouquinho agora da parte prática, técnica. O surdo, o processo para tirar a habilitação do surdo, ele é idêntico, é o mesmo do ouvinte. Eu vou falar ouvinte, tá? Que é o termo que eles usam para se identificar as pessoas que escutam. Então, o processo para tirar a carteira do ouvinte e do surdo, ele é o mesmo. Tem uma única diferencinha que, pelo menos aqui em Minas Gerais, tá? Eu não sei como é que é em outros estados. Que assim que ele faz o exame médico e psicotécnico, ele precisa passar pela banca examinadora do Detran para fazer essa avaliação se ele realmente é surdo ou não. E é obrigatório levar a audiometria, né? Que é o documento que vai mostrar que ele realmente é surdo. Pode ser cobrado também deles lá no exame médico deixa eu ler o nome aqui, otoneurológico, que significa o quê? Para ver se o problema de audição dele afeta a questão de tontura, ou coisa do tipo, que aí ele não pode tirar a carteira, tá? Mas normalmente a maioria dos surdos que eu sempre trabalhei nunca tiveram esse problema, não. Já são surdos de nascença ou de infância, então não é esse caso, não. Mas, enfim, o processo é o mesmo. Então, eles fazem o exame médico e psicotécnico tanto quanto pessoa ouvinte, tá? Aqui em Belo Horizonte, eles passam pelos exames especiais, que a gente chama aqui, mas eles não pagam nada. E eles dão início ao curso de legislação, que aí vem o ponto principal do trânsito em Libras. Então, vai lá, conta pra gente, que eu tô aqui curiosa, tô só prestando atenção. E já tô pensando, a gente vai descobrir alguém em outros estados também, como São Paulo, que faz esse trabalho como você. Precisa abrir filiais, hein? Pelo Brasil. Abrir a autoescola é muito burocrático, sabe? Principalmente aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. É muito burocrático. Inclusive, é fechado, né? Para abertura de autoescola aqui em Minas Gerais. Estavam revendo isso em Belo Horizonte, principalmente. Mas é bem burocrático, mas a ideia pode ser levada para outras autoescolas como parceria, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Como eu sou professor de legislação de trânsito também para ouvinte, e eu já tenho anos que eu dou aula também para surdos de legislação, com o passar do tempo, eu percebi muita dificuldade com o surdo, que é normal, tá? Com a linguagem em português. Tá? Fora aquele problema de acessibilidade que eles têm. Tem surdo, por exemplo, que às vezes me acha na internet, me manda mensagem de cidade do interior, por exemplo, que ele vai na autoescola, no próprio Detran, que é o órgão, chega lá, a recepcionista não consegue conversar com ele, porque ele fala em Libras. Entendeu? E o que acontece? Essa dificuldade já vem há anos, mas em 2015, deixa eu até ver a data aqui, certinho. Em outubro de 2015, o CONTRAN, ele criou a resolução onde todo o processo de habilitação, ele precisa ter um intérprete de Libras. Seja no órgão de trânsito, seja nas autoescolas, seja na prova de legislação, seja na aula de rua, seja na prova de rua. Não importa. Tem que ter um intérprete. Isso é lei.
Tá? Primeiro E ponto essa é lei esse. ela é seguida porque, Não, para mim, ela não é seguida, mesmo porque não tem pessoas para trabalhar com isso. É difícil você encontrar. Por mais que uma autoescola queira realmente trabalhar com surdo, ela não acha profissional adequado para trabalhar. Tá entendendo? eu penso também, Wagner, quando você fala isso, não há uma divulgação Sim, de que o surdo ele pode tirar a carteira de habilitação. Porque a partir do momento que você faz a propaganda disso, você divulga que ele pode, eu preciso me enquadrar nessa lei, sim. correto? Se eu ofereço um Inclusive, produto, eu tenho inclusive, que. quando pessoas familiares que me ligam de longe, às vezes de outro estado, ligam lá na empresa para perguntar e tudo, eles desconhecem essa regra, essa resolução. E aí eu envio para eles, alguns já foram no Ministério Público, inclusive, acionar o Ministério Público para ele acionar o Detran ou acionar a autoescola para que ele coloque um intérprete para ele. Uhum. Entendendo? Então, assim, Então, ele pode fazer isso. Vamos pode, colocar pode assim, não vamos deve, colocar né? em termos práticos. Eu tenho uma pessoa na minha família, um conhecido, que quer se habilitar para dirigir. Ele pode ir até uma autoescola. Se essa autoescola não tiver o intérprete, qual é o caminho que ele precisa seguir? Então, Débora, o caminho mais fácil, para te falar a verdade, normalmente os surdos eles têm sim intérpretes de amigos ou familiares que falam Libras. Para Sim. facilitar a vida deles, seria o ideal eles levarem o intérprete na autoescola para dar entrada no processo e tudo direitinho. Mas ao longo do percurso do curso e da habilitação do processo, ele vai precisar de acionar, talvez, dependendo do local que ele tiver, o Ministério Público, não tem jeito. Aqui em Belo Horizonte, para você ter uma ideia, tem mais ou menos uns 2 anos, ou dois ou 3 anos, que o Ministério Público foi acionado e ele acionou o Detran começou a trabalhar com intérprete na prova de legislação, que não tinha, na prova prática tinha, mas da legislação não tinha. Então, assim, é muita luta, é muita. Eu já vi, assim, Débora, coisas assim absurdas aqui na autoescola que eu trabalho mesmo. Pessoas que eu agendo o exame médico dele e o médico liga para a autoescola brigando, falando que surdo não pode tirar carteira. Até o Ai, próprio órgão, ele tem desconhecimento, às vezes, de pessoas que trabalham para o órgão, né? Que a empresa, as clínicas, elas também são como autoescola, né? Empresa privada. sim, Então, eles sim. desconhecem, às vezes até desconhecem que surdo pode tirar carteira, por não ter tido nunca um surdo, por exemplo, indo naquela clínica. Então, Tá, então deixa eu te perguntar uma coisa, só fazendo aqui um adendo para a gente não perder esse assunto, que acho que é muito importante a gente colocar. A minha dúvida primária é: se eu sou surda e eu quero tirar minha habilitação, eu posso levar um intérprete ouvinte para me auxiliar a tirar essa habilitação ou não? então, o que acontece? Depende da localidade. Aqui em Belo Horizonte, quando a gente liga para a clínica para agendar, eles deveria ser, a regra é essa, Débora. Eles deveriam conseguir o intérprete para atender o surdo. A regra é essa, pela resolução. Só que se o surdo for esperar eles arrumarem o intérprete, ele vai ficar sem tirar carteira. Ok. Então, o que acontece na prática? Eles pedem para eles levarem um familiar ou alguém que saiba interpretá-los. Então, esse é o primeiro passo. Tá? E aí, até na autoescola também é complicado isso. Tá entendendo? Então, esse é até um gargalo muito grande que eu e o Pedro, a gente andou conversando muito. Aqui em Belo Horizonte, a gente está tentando também para ver se melhora isso. E o nosso intuito com o projeto de Transcendentes é justamente auxiliar essas autoescolas, que é a minha parte que eu trabalho, até esse atendimento com eles primário, vamos dizer assim. Entendeu? E aí, quando o surdo consegue fazer o exame médico, que é a primeira parte, e ele vai para a autoescola para fazer a segunda parte do processo, que é a legislação, encontra-se outra barreira, que é a comunicação com o professor de legislação. Sim. Entendeu? E Então, essa barreira, pelo que eu estava conversando com você, Wagner, ela envolve a língua portuguesa, como você sim, mesmo me disse, né? Não é só a interpretação. Por exemplo, se eu levo um intérprete
para me ajudar nessa aula de legislação. Existem palavras ou termos que o surdo teria dificuldade Sim, de muito. assimilar? Sim. A linguagem usada na legislação de trânsito para se habilitar, ela é uma linguagem mais formal, mais jurídica. Então, o surdo, Débora, ele precisa, para tirar a carteira, ele precisa saber o básico de português. Okay. Isso é normal. Por quê? Porque ele precisa, por exemplo, fazer leituras de placas. Algumas placas são escritas em português. Eu já tive surdo, por exemplo, que foi fazer exame médico. A primeira coisa que ele faz é preencher uma ficha. E nessa ficha pergunta se ele usa drogas, se ele já teve problema de saúde com pressão alta. Se ele não sabe nem ler ali para preencher, então já dá já pode ser reprovado ali no psicotécnico. Quando chega na legislação, é pior ainda. Porque tem muitos termos que a gente trabalha dentro da legislação que eu, como professor mesmo, há muitos anos que eu dou aula, eu não encontrei, inclusive, sinais para fazer isso, para explicá-los. Palavras simples, conversão, CNH, eles não sabem. Espera um pouquinho, Wagner. Eu quero ver se vai dar o Miguel, como é que ele vai conseguir. Você acabou de falar, né? Essas dificuldades que você encontra de termos. E aí, Miguel, como é que é? Vai lá, fala algumas, por favor, Wagner. Pois é, olha só algumas palavrinhas dentro do conteúdo de legislação de trânsito. Aquaplanagem, hidroplanagem, lote lindeiro, conversão. Hoje mesmo eu estava dando aula para eles, eu perguntei cá uma questão na minha aula sobre documentos de porte obrigatório. Eles não sabem o que significa porte obrigatório, a palavra porte. São palavras mais formais. Então, para você tem que explicar para eles que são documentos que você tem que estar junto com você para você apresentar um policial na hora que você for parado numa blitz. Qual o documento do veículo que é de porte obrigatório? É o CRV ou CRLV? Então, são muitos termos que são difíceis até para os ouvintes na hora que estão fazendo a aula, mas para eles ainda é pior ainda. Entendeu? E aí surgiu a ideia do Trans em Libras. A minha ideia do Trans em Libras, ela veio após um rapaz, eu não lembro a data, qual foi, mas ele entrou em contato comigo, lá de São Paulo, inclusive, de São Paulo, de uma cidade interior. Ele morava, não sei se era um sítio, parece, ele tinha 2 filhinhas, ele me ligou no WhatsApp, ele me ligou chorando, era um senhor, ele tinha assim, dos 40 e poucos anos, ele tinha 2 filhas, uma filha menorzinha, de uns 3 aninhos mais ou menos, as 2 escutavam, eram ouvintes, e ele e a esposa eram surdos, moravam no sítio, e ele sabia dirigir para todos os lados, ele sabia dirigir carro, conduzir veículos, que é inclusive a característica deles. Muitos deles, como eles têm a perda auditiva, eles aumentam os outros sentidos, né? Então, eles conseguem aprender a dirigir muito rápido. Então, muitos já até sabem dirigir por necessidade, e ele já tinha feito mais de 8 provas de legislação e não conseguia passar. Nossa. Então, chorando, ele falou comigo, como é que eu vou levar minha filha no hospital? Tá entendendo? Como é que eu levo minha filha num posto de saúde ou num shopping? Entendeu? Então, eu já era comovido com isso, mas aí veio a ideia do Trans em Libras para ajudar essas pessoas surdas do Brasil inteiro que queiram tirar a legislação, passar na legislação para dar andamento no processo. E a legislação à prova é a parte mais... Não sei se você está ouvindo. Está dando... Tá dando... Será Miguel que está conseguindo? Entender? O meu está dando retorno. Eu vou ver se eu consigo. Você também. Eu estava com fone de ouvido aqui, mas eu tirei ele. Você quer um fone? Quer eu falar com fone? Tenta colocar para ver se. Eu também vou colocar o meu. Agradecendo aqui a todos os que estão na nossa live. Temos surdos que estão aqui na nossa live também. Sejam bem-vindos.
E aqueles que conhecem pessoas que têm interesse em tirar a habilitação, por favor, essa live para essas pessoas, mande um aviãozinho, ou se não, salve a live no canal e mande para essas pessoas que é muito informativo. Só um minutinho, E Débora. Vou se ter que tiver deixar ele alguma aqui, tá? dúvida, coloca aí no balãozinho de perguntas, tá bom? Só um minutinho. Vou deixar o Wagner conectado e vou pegar eu o meu. Coloquei, vê se melhorou ou se ficou pior. Melhorou ou ficou pior? Ficou ruim, né? Ficou bom, não? O Insta está nos deixando instáveis. Essa é a guerra. Vai lá, eu vou deixar você falando então. Mas pelo menos um fala, vamos ver se atrapalha. É o Miguel. Se o Miguel conseguir, vê aí, Pedro, o que a gente pode fazer, tá bom? Então, vou ter que continuar falando aqui, vou tentar falar um pouco mais devagar, para ver se não dá tanto recurso. Talvez se você colocar no mudo seu, melhor. Tenta colocar no mudo seu. Eu vou lá pegar Colocar no mudo no meu seu. fone. Mudo? Mas Mas eu não consigo. Tem um símbolozinho de mudo aí do lado aqui, ó. Ó o meu, ó. Vou fazer agora o meu, ó. Agora eu vou aprender com você, Wagner. Do lado da câmerazinha tem um microfonezinho no seu, tem não? Pede o Miguel para colocar no mudo no dele também. Ô, Miguel, coloca no mudo no seu para ver. Colocou? O meu não tem Tem um mudo, não? botãozinho. O meu tem um mudo Porque aqui. eu sou convidada. Mas, enfim, tenta aí para ver se o pessoal consegue entender. Então... E, Pedro, você vê o que você acha. Aí, ó, a Raquel. Ô, Raquel, um grande abraço, minha amiga. A Raquel tá vendo nossa live. A Raquel, ela é uma grande lutadora na causa surda também, tá? Ela trabalha com... Pedindo para o Pedro deixar dele também. O medo é pede Pedro para colocar no medo também. A Raquel, ela ajuda a questão surda, a causa surda também na questão da carteira para a categoria C, D e E. Eles têm um canal no Instagram também, CSB, Caminhoneiros Surdos do Brasil. Interessantíssimo. Depois, inclusive, a gente vai ter que fazer uma reunião, uma live, que eu sou apoiador deles lá também, entendeu? Mas, enfim, Débora, o que acontece? Essa dificuldade deles na legislação é enorme, muito grande em função do português. Não em função só do português, é porque não tem intérprete para fazer a prova em Libras. Entendeu? Então, o meu trabalho... Eu estou com medo de o Miguel não estar conseguindo interpretar. Será que se a gente sair e voltar da live, ela melhora? Vamos tentar fazer isso? Gente, vamos estar fazendo. A gente vai sair, entrar novamente para ver se melhora. Eu quero que o ouvinte também tenha acesso a essas informações. Pode ser, Miguel? Beleza. Vamos sair e entrar de novo, né? Isso. Aí o Pedro vai chamar a gente? Como é que é? Vou esperar o Pedro chamar a gente. Tá bom? Tá bom, vou esperar, vou guardar. Tá, obrigada.